O assunto, como vocês viram pelo título, pela thumbnail, é o mesmo assunto de terça-feira que a gente começou a falar, não deu certo. Então hoje eu quero concluir esse tema. Então, o problema do perfeccionismo moral, do perfeccionismo idealista, ou seja lá como você queira chamar isso. O que eu entendo por esse perfeccionismo? É uma espécie de neurose com a própria perfeição, no caso da moralidade, principalmente. Embora também valha para outras coisas, né? Perfeccionismo em outras áreas da vida. Então é basicamente isso que eu entendo por perfeccionismo moral. Tá? A gente vai aprofundar mais, entender melhor isso aí, mas em suma é isso. Eu quero falar de dois problemas centrais, assim, e eles implicam uma série de outros problemas, né? Eu quero primeiro falar de um problema objetivo e depois de um problema mais subjetivo, digamos assim. Então, primeiro, a coisa mais objetiva. Por que o perfeccionismo moral ele é objetivamente errado ou problemático? Geralmente o perfeccionismo moral ele está associado a uma visão da perfeição moral muito quantitativa. Então, como se ser perfeito fosse, por exemplo, acumular a maior quantidade de virtudes possível. Eu comecei falando na última live sobre a ética aristotélica, né? A ética das virtudes. Então, aquela ideia de que a perfeição moral é você ter todas as virtudes, né? Então, lembrando, na teoria aristotélica, a virtude é sempre uma mediania entre dois extremos viciosos, né? Você tem o corajoso, é a perfeita mediania entre o temerário e o covarde. O covarde é aquele que não enfrenta os seus medos, nenhuma hipótese. O temerário é aquele que enfrenta, inclusive, medos que não deveria. Seria burrice ou tolice, talvez, enfrentar. O corajoso, ele tá no meio termo. Ele enfrenta os medos que ele precisa enfrentar, mas ele também sabe que alguns medos são bem racionais você ter. Você realmente não deveria enfrentar esses medos. Então toda virtude para Aristóteles é essa mediania entre dois extremos que são viciosos. Então sempre que você tem um vício, você está localizado num determinado extremo e você precisa encontrar a mediania disso. E Aristóteles ele cita uma série de virtudes, tá? Tem umas listas aí pela internet, eu peguei uma aqui, ó, por exemplo. Então você tem a coragem, como eu já citei, a temperança, a generosidade, a magnificência, a magnanimidade, a ambição justa, a paciência, a veracidade, a espirituosidade e a amizade. Essas são algumas das virtudes, segundo Aristóteles. E tem muitos mais, né, com certeza. Uma parte do perfeccionismo moral geralmente é considerar a perfeição moral como esse acúmulo de muitas virtudes. Agora, se a gente entende a perfeição da perspectiva cristã, a gente vai entender que a perfeição não é isso. A perfeição não pode ser isso. Por uma série de razões. Primeiro, porque parece ser impossível você ter todas as virtudes. Parece ser impossível. E aí existe um axioma muito básico, geralmente que se fala em lógicas deônticas, que é o axioma de que uma coisa só é obrigatória, ou seja, só é um dever seu, se é possível para você fazer. Então não tem como você criar um sistema moral em que o indivíduo ele possa ter obrigações que lhe são impossíveis. Não faz sentido, realmente. Então, pronto. Isso parece um ideal impossível e, portanto, não pode ser um ideal no sentido de que algo que deva ser buscado, já que não pode ser alcançado. Segunda coisa, o próprio Jesus, né, diz: sede perfeito, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste que é perfeito. Ou seja, mais uma razão pela qual a impossibilidade é um empecilho aqui. Porque o próprio Jesus está nos convidando a sermos perfeitos. E a gente entende que de alguma forma ele está dizendo que isso é possível também. Então, mais uma razão pela qual essa visão quantitativa da perfeição não faz sentido. Terceira razão, nós temos casos de diversos santos que parece tinham defeitos, ou então, pelo menos, tinham certas virtudes que não se manifestavam tão claramente. E de fato parece que não é uma coisa muito inconcebível um santo ter defeitos. Não parece que é uma coisa inconcebível isso aí. Parece uma coisa que a gente pode conceber. Parece que a gente entende já um pouco que intuitivamente que ser santo não é exatamente não ter perfeito, não ter defeitos, né? Não é exatamente não ter defeitos. Obviamente não é não ter defeitos em outros aspectos que não morais, né? Isso é óbvio. Nem todo santo, sei lá, escrevia bem. Isso é óbvio. Mas aqui, aplicando especificamente ao caso moral, também parece que não é uma exigência para a santidade você ter todas as qualidades possíveis. Então, isso já nos dá uma pista do porquê essa visão quantitativa não pode ser a perfeição moral, pelo menos a perspectiva cristã. Então, demos aí já 3 razões, pelo menos. Então, o que é a perfeição no cristianismo? A perfeição no cristianismo
E veja, eu estou dizendo, portanto, que isso está em conflito com a concepção aristotélica, em última instância. Parece que Aristóteles não capturou o mais fundamental, o mais essencial do que é a perfeição humana. Natural, era um pagão, não teve contato com o cristianismo, tudo. Mas, da perspectiva cristã, ele estava errado. Porque o que é o essencial? É o amor. Em última instância, é o amor. É o amor ao próximo e o amor a Deus, que são os dois mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E ele mesmo nos disse, em última instância, que são os mandamentos mais importantes, mais nevrálgicos, né? Inclusive são a própria condição para a boa realização das outras virtudes, na perspectiva cristã. De fato, se você age de forma corajosa, não visando o amor a Deus ou ao próximo, você não agiu de forma perfeita. Não é uma coragem tão útil assim. Pode ter uma utilidade material, mas isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Da perspectiva cristã, tudo que é bom somente materialmente é muito pouco bom, assim. Não é algo que é tão bom, realmente. É você querer comparar o finito com o infinito. Existe uma distância muito grande entre 1 e 100. Mas entre 1 e infinito, a distância é infinita. Então, os bens espirituais, que são infinitos, a distância dele para os bens puramente corpóreos e materiais também é infinita. Tá? Então, de modo que se você não tem uma iluminação espiritual, algo de sobrenatural presente nessa virtude, ela no máximo é útil materialmente. E, portanto, ela não é tão útil assim. Então, não só esse amor é a virtude mais importante, como parece ser a condição na perspectiva cristã da verdadeira possibilidade de se ter virtudes em geral. É a causa das outras virtudes, é a medida das outras virtudes e assim por diante. Então, eu acho que esse é um bom caminho, o primeiro passo, para entender o problema do perfeccionismo moral, assim. Em geral, essa visão equivocada de que você, não, eu devo cumprir essa cartilha de virtudes, né? Então, às vezes o sujeito entra numa obsessão ali, que ele fica pensando, cada comportamento seu, em cada ação sua, como que ele pode ser extremamente virtuoso sobre todos os aspectos, segundo todas as virtudes. Isso não tem como não te deixar neurótico. Isso não tem como não te frustrar, porque você não vai conseguir seguir todas as virtudes de forma alguma. E provavelmente, pior de tudo, vai te desestimular a buscar a virtude. Porque a nossa mente, a nossa psicologia, ela funciona de uma forma muito simples. Que, na verdade, tem uma certa semelhança, uma certa proximidade, o behaviorismo. Pelo menos no esquema dos quadrantes, tá? Ou seja, agimos em função de reforços positivos e negativos. E evitamos agir em função de punições positivas ou negativas. Então, se você estabelece a si mesmo o ideal de ser perfeito moralmente, você tem essa compreensão de perfeição, e você fica lá tentando, você está todo momento se frustrando, toda essa carga emocional negativa vai ser sempre uma punição, vai vir como uma punição para você, por você estar buscando isso. E você não vai ter nenhum reforço positivo por estar buscando isso. Porque você nunca vai alcançar o ideal que você quer. Então, no geral, é um caminho para se frustrar, e, bom, com isso, presença de punição, ausência de reforço, a tendência é que você desista da vida moral com o tempo. É por isso que o escrúpulo é tão perigoso, né, dentro do cristianismo. As pessoas pensam que aquele que tende a ser escrupuloso, ele tende a ser mais virtuoso, talvez, né? Ao contrário, geralmente é o menos virtuoso. E aí eu queria entrar um pouco no aspecto subjetivo também disso. Isso tem muita relação com a live de segunda-feira. Nós falamos sobre dominar a sua própria mente. Porque, de alguma forma, esse perfeccionismo moral, ele também vai te colocar muito dentro da sua própria mente. Ele também vai te tornar uma pessoa excessivamente mental. E o excesso de mentalismo, digamos assim, ele é paralisante, como disse alguém aí mais cedo, o Luiz Henrique. Quando você está muito dentro da sua própria mente, isso te paralisa. Inclusive, as nossas faculdades são de tal forma que parece até claro que cada uma delas tem um objeto específico. Existe uma distinção que Maria Ferreira dos Santos faz, que é entre a dimensão, digamos assim, dinâmica da realidade e a dimensão estática da realidade. E tudo indica que a nossa razão, ela tem por objeto essa dimensão estática da realidade. E a nossa intuição, no sentido do Maria Ferreira dos Santos, então compreendendo os nossos sentidos também, a intuição intelectual, tudo, ela tem por objeto dinâmico. Então, em suma, a razão, quando você está pensando em coisas eternas, os universais, é claro que o eterno, ele ilumina o temporal, o dinâmico, o contingente. Ele ilumina, de alguma forma, o contingente. Mas, em última instância, você está pensando sempre no abstrato, no geral, no atemporal. E a intuição, ela tem por objeto o dinâmico, de modo que esse vício perfeccionista, que é um vício
intelectualista, é um vício racionalista. Está sempre pensando. Você concentra toda a sua energia, toda a sua força. Espero que não esteja vazando o som da minha cachorra. Você concentra toda a sua força nesse aspecto estático da realidade. Só que nessa você perde o timing para as coisas dinâmicas. Então é como se você estivesse usando a faculdade errada para agir. A intuição é a faculdade que você tem que mais te serve para você conseguir agir. E o sujeito que está preso na sua própria razão, ele cria até uma certa paixão por estar nesse mundo mental, né? O Louis Lavelle fala muito sobre isso. Como a nossa perfeição se dá de forma ativa, agindo no mundo e não pensando. Porque de fato a gente consegue conceber os ideais mais elevados de perfeição, mas a nossa ação concreta representa aquilo que é alcançável pra gente. Então tudo está num equilíbrio entre pensamento e ação, né? E quem pensa que para você ser um ser moral você precisa resolver tudo no âmbito do pensamento, primeiro está muito equivocado, porque muitas verdades morais são descobertas na própria ação. Você ficar pensando muito, você não vai descobrir essas coisas. Bom, quem é meu aluno e tem mais rigor intelectual, tem mais rigor lógico, sabe a complexidade que uma demonstração, uma argumentação pode ter, deve já ter percebido o quão complexo é você criar um sistema moral para decidir, por exemplo, o que eu deveria estar fazendo agora. Então eu vou dar um exemplo. Alguém aparece nos comentários aí falando besteira para mim, me julgando por alguma razão. Por amor ao próximo, eu devo perdoá-lo, mas também por amor ao próximo, eu devo corrigi-lo para que ele possa obter a virtude, mas também por amor ao próximo, por caridade hermenêutica, eu posso não ter entendido o que ele quis dizer, eu posso não dar o melhor conselho possível, a melhor correção possível, então talvez eu não deva corrigir, mas por amor próprio, né? Porque Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo. Ele convida nós ao amor próprio, né? Embora deva ser bem entendido. Aí por amor próprio eu devo me defender, na verdade, porque é a minha dignidade que está em jogo, não sei o quê. Mas também por amor próprio eu devo, na verdade, aceitar o julgamento dele, porque eu preciso tentar enxergar no julgamento dele a verdade que está subjacente ali nesse juízo e tentar perceber um defeito que existe em mim que ele tá identificando e realmente me tornar uma pessoa melhor. Muito bem colocado, Aziel. Tem que pensar no resto da audiência também. Então o que eu falar pode impactar a audiência de XYZ formas. Então assim, qualquer ação moral, se você tiver alguma profundidade filosófica, algum rigor lógico, você vai perceber que é praticamente impossível você tomar uma decisão perfeita. Já é muito difícil você tomar uma decisão perfeita. Imagina você tentar fazer isso em todas as suas ações. Em suma, você vai ficar o tempo inteiro racionalizando. Só que é o seguinte, o mundo às vezes ele nos solicita uma ação de imediato. Se alguém mandar uma mensagem aqui agora, eu não posso pensar por 3 dias e responder daqui 3 dias. Eu tenho que responder agora. Então o perfeccionismo moral ele também geralmente está muito relacionado com uma régua que a gente estabelece entre o ideal e o real, né? Então a gente tem um real aqui, aquilo que é mais natural pra gente, aquilo que seria minha resposta mais espontânea, por exemplo, e eu quero tentar adequar isso ao ideal. Muitas vezes essa é a visão que o perfeccionista moral ele vai ter, de como deve ser uma pessoa que se preocupa em agir de forma moral. Embora essas reflexões tenham a sua importância, tá? Tem mesmo a sua importância. Realmente, esse tipo de reflexão vai te orientar a encontrar, muitas vezes, se não a melhor alternativa possível de ação, pelo menos a mais ótima, né? Dentro das que você conseguiu pensar, conseguiu conceber. Então, a primeira coisa sobre isso é o seguinte: pense sobre as suas ações, reflita sobre elas, mas no momento da ação, não viva na sua mente. Por exemplo, ontem eu me comportei de certa forma. Eu quero fazer uma análise moral de como eu me comportei. Eu vou pensar sobre isso hoje. Ou então, sei lá, amanhã à noite eu vou ter uma reunião importante. Vou refletir hoje sobre como eu devo me portar nessa reunião. Mas no momento mesmo da reunião, você não pode entrar na sua mente e começar a pensar dessa forma. Então você vai perder a oportunidade de ação. Você vai tentar fundir esse mundo estático com o mundo dinâmico e você vai acabar estatizando o dinâmico. E os dois vão ser prejudicados nessa história, os dois universos. Então, bom, eu não sou nenhum santo, não sou nenhuma autoridade em moralidade, né, no sentido de viver moralidade, mas lendo a vida dos santos, lendo autores morais importantes, a minha impressão é cada vez mais que trata-se sobretudo de uma educação do afeto e da vontade, mais do que uma educação intelectual. Porque é muito fácil você construir um sistema moral que seja adequado,
Tipo assim, nunca vai ser completo, tá? Necessariamente você nunca vai conseguir, também falamos sobre isso segunda-feira, necessariamente você nunca vai conseguir criar um sistema moral perfeito, tá? Completo e correto. Mas você pode construir um sistema moral que seja mais ou menos interessante, mais ou menos próximo da verdade. Mas uma coisa é fato. Você consegue construir isso facilmente, mas você não consegue viver isso facilmente. E se você tem uma verdade corrompida, você não vai viver de acordo com esse sistema. Então, em âmbito de moralidade, a educação da vontade parece muito mais importante do que a educação intelectual. Puramente, pelo menos, né? E aí, não vamos cair aqui num espantalho, que é o pensar o seguinte: não, então eu vou ser um ignorante, eu vou só educar minha vontade. Uma pessoa que tem uma vontade educada, uma boa vontade, digamos assim, ela vai ter a vontade pelo estudo justamente para que possa aprimorar. Então pensa num santo ignorante. Ainda que ele seja ignorante, ele vai querer diminuir a sua ignorância para que ele possa servir ainda mais perfeitamente a Deus. Então isso é uma contradição. A boa vontade nos leva ao aprimoramento intelectual, à busca de conhecimento moral, etc. Mas a vontade tem esse papel preponderante. Porque, inclusive, um santo ele pode se comportar mal muitas vezes. Ele pode fazer coisas objetivamente erradas. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de muitos católicos. Um santo pode fazer coisas erradas. Só que veja, é o coração do santo o seu grande diferencial. Se ele soubesse que isso está errado, ele não faria em hipótese alguma. Talvez ele decidiu agir dessa forma por falta de conhecimento, por não ter podido examinar a questão com mais calma, por uma série de motivos. Mas ele está isento de responsabilidade justamente pela involuntariedade da sua ação, em última instância. Então veja, se você tivesse uma vontade reta, perfeita, você poderia ser salvo, mesmo que você não tivesse um intelecto muito avançado, não tivesse muita inteligência, não conhecesse muito de filosofia moral. Agora, se você fosse o maior teólogo moral e filósofo moral da história, e não tivesse uma vontade reta, você ia ser condenado de qualquer forma. Por quê? Porque embora aquele que tem a vontade reta, ele ainda erre, ele erra objetivamente, não subjetivamente, porque ele não sabia do seu erro, o que, mais uma vez, não dá espaço para negligenciar o conhecimento. Porque, de novo, o santo ele vai buscar diminuir o máximo possível a sua ignorância, de modo a poder evitar o quanto mais possível cometer erros objetivos. Então existe um mínimo tolerável também. Se Deus te deu a potência da inteligência, é para você usá-la de alguma forma. É para você buscar expandi-la. Buscar aprender filosofia moral. Não é um vídeo anti-intelectualista, dizendo, não precisa estudar. Não, estude. Mas se você estudar filosofia moral sem educar a sua vontade, isso não vai adiantar. Você não vai se tornar mais perfeito dessa forma. E o mais interessante, com aquela simplificação que a gente já fez anteriormente, do que é a perfeição moral, como o amor a Deus e ao próximo, note como a necessidade de conhecimento já se reduz muito. Então você precisa entender o que é o amor, é o desejo de benevolência, sei lá, e pronto, você vê se a sua ação ela está beneficiando ao próximo ou a Deus, se é a melhor forma possível de beneficiar o próximo e a Deus. E ainda tem alguma complexidade essa questão, óbvio que tem. Você pode, por exemplo, pensar a curto prazo e a longo prazo. Por exemplo, sentei hoje de manhã para estudar. Se eu, em vez de estar estudando de hoje de manhã, eu tivesse ido na rua dar comida para um mendigo, teria ajudado mais pessoas naquele momento. Sim. Só que eu tenho uma vocação intelectual, essa é a minha forma de viver a vida, essa é a minha forma de servir a Deus e ao próximo nesse mundo. Então, se eu estudar certinho todo dia, no futuro eu vou poder beneficiar muito mais pessoas do que se eu substituísse todos esses momentos em que eu estava estudando por atos de caridade. E fora também que eu preciso pagar minhas contas, né? E se eu não tivesse dinheiro, eu estaria prejudicando a minha família, minha esposa e meu filho. Então também preciso pensar neles como amor ao próximo, né? Afinal de contas, eles estão mais próximos ainda de mim do que o mendigo na rua, do que o resto das pessoas. Então, existe complexidade ainda nessa questão. Só que é muito mais simples do que o sujeito que tem lá a lista aristotélica inteira de virtudes para examinar, para tentar encontrar a ação ideal. É muito mais simples. E bom, aí entra o papel da vontade, porque veja, o amor é esse desejo de benevolência. É uma coisa afetiva em última instância, embora a gente não tenha controle total do nosso afeto. E aí no momento em que nós não temos, né, o afeto não vem, o afeto não é favorável, né? Então eu não tô sentindo amor por essa pessoa nesse momento. Aí você vai ter que ser mais intelectual e por força da vontade agir segundo o amor. Você vai tentar encontrar o amor dentro do seu peito de alguma forma e talvez você não consiga. E se você não conseguir, você vai, bom, então mesmo assim eu vou tentar ser a melhor pessoa possível para ela. Como que eu posso fazer bem para ela nesse momento? E você vai pensar só nisso. Só que veja, o Louis Lavelle usa uma imagem interessante, né? O Lavelle fala que nessa relação vontade e amor, a vontade é sempre a vontade está sempre tentando imitar os movimentos do amor. Quando você sente um amor perfeito, você já tem o comportamento ideal, segundo esses dois mandamentos.
com as outras pessoas. Mas você pode parar de sentir de repente. E qual que é o papel da vontade nessa hora? É te forçar a agir como se estivesse sentindo, embora não esteja sentindo. Então a vontade, ela tá sempre tentando chegar na altura do amor. E às vezes o amor, a gente não consegue sentir ele, mas a gente vai tentar se aproximar o máximo possível. Só que entra uma coisa importante. Como eu disse, não é só uma educação da vontade, é também uma educação do afeto. Porque veja, se você não tiver a parte afetiva, você não sentir o amor, você não vai ter algo com o qual a vontade vai poder se comparar e imitar. Ou você vai sentir pouco amor. E aí aquilo que a sua vontade vai imitar vai ser muito baixo e pequeno. Então quanto mais você expande o seu amor, se aprofunda o seu amor, mais elevado vai ser o objeto de mímese da sua vontade. Aí que vem a questão da educação do afeto. Você treinar o seu afeto a sentir amor pelas pessoas. Então não é tipo só disciplina. Mesmo assunto de segunda-feira, né? Não é só disciplina. Não, então tem que treinar a agir de forma amorosa perfeitamente o dia inteiro. E dane seu afeto. Não, você tem que olhar para o seu afeto, tentar entender ele, tentar aprofundar ele. Você vê uma pessoa e você não sente afeto, você sente até um desafeto por essa pessoa. Uma antipatia. Ah, vou ficar forçando aqui a ter um comportamento amoroso. Não, não é isso. Pelo menos não é somente isso. Você vai olhar para o seu afeto, perceber que você tem essa antipatia e tentar entender o porquê que você tem essa antipatia. Às vezes tem até um pecado presente nessa antipatia sua. Você é preconceituoso, você julgou a pessoa... A pessoa tem uma série de características que você tem preconceito, você suspeita que ela seja uma pessoa que ela não é em última instância. E aí você tem um desafeto por ela por conta disso. Ou então você tem bons motivos para sentir antipatia por ela. Mas talvez você ainda possa suplantar esses bons motivos para ter antipatia por uma esperança ainda maior de que essa pessoa pode vencer esses defeitos e más qualidades e se tornar uma pessoa boa. E aí você consegue transformar a sua antipatia por uma simpatia, e a sua simpatia, o seu amor radiante, vai transformar essa pessoa, vai fazer com que ela perca esses defeitos, ou pelo menos influenciá-la nesse sentido. Então essa é a importância de você examinar o seu afeto também, não é só a vontade. E acho que aqui a gente conseguiu esboçar bem o porquê que, na verdade, tudo é importante. O afeto, o intelecto, a vontade, tudo conta. E aí entra de novo no que a gente falou segunda-feira. Existe uma orquestra acontecendo a todo momento entre as nossas diversas faculdades e partes da alma. E a gente tem que encontrar uma harmonia para essa orquestra. O sujeito que é excessivamente intelectual vai ter problemas. O sujeito que é excessivamente afetivo, eu pego o Henri Bergson, alguns daqueles intelectuais franceses, vai ter problemas também. Não vai ter um afeto educado, guiado pela razão. Ele vai ser puro afeto. Ele vai estar se condenando ao seu estado inicial de sempre. Não vai evoluir o afeto dele. E também o cara que é só vontade não progride. Pelo que a gente acabou de falar, é o disciplinado, é o homem-máquina. Então existe essa harmonia, esse equilíbrio que deve sempre ser buscado, e quando encontrado você tem que tentar preservar ele o máximo de tempo possível. E de novo, quando esse estado for embora, você vai tentar sempre imitá-lo, sempre voltar a ele e aprofundá-lo cada vez mais.